Eu acredito que vocês sabem que a Anaís, ela é mais inteligente da família Watterson. E mesmo sendo a mais nova, já teve muitos momentos que ela se provou ser a mais inteligente, incluindo seus pais e também os irmãos, como por exemplo, quando a gente sabe que a Anaís, ela ajuda tanto o Gumball quanto o Darwin a fazer a lição de casa, sendo que na escolaridade ela vem antes deles. Então eu acho que seria muito difícil pensar que essa personagem ela pode ser burrinha, correto? Mas sabe que isso já aconteceu e ele foi no episódio 15 da 6ª temporada, chamado O Cérebro, no qual a Anaís acaba passando por um problema e acabamos vendo como seria se ela fosse burra. E já adianto que a família Watterson estaria em problemas se fosse assim. E se você curte conteúdo de desenho, veja se está inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder nenhum outro vídeo como esse aqui, beleza? E também hype esse vídeo se você gosta de Gumball. E dessa vez começa em um hospital onde a Anaís estava sendo atendida. E pela cara dela eu acho que dá pra ver que ela não estava nada bem. E o pior de tudo é que ela foi um médico pra cobrar mais caro ainda, porque ele fez um alarme pra cobrar o serviço, sabe? Não, 36 é o preço que cobramos pra dar a informação. Mocinha, siga o meu dedo. Mas conforme aquele médico vai analisando a situação da Anaís, ele acaba percebendo que tem uma coisa diferente nela, porque por mais que ela pareça saudável, o que estava deixando ela esquisita era sua própria situação, que ela parecia ter cabeça de vento. Então a Nicole estava muito preocupada e queria saber qual exatamente era a situação dela. E não era para aquele médico esconder nada dela. E foi então que aquele médico acabou pedindo para alguém fazer alguma coisa idiota. E foi então que o Ricardo resolveu fazer isso de forma até que involuntária. Ele atendeu um aparelho de choque que com certeza deu muito errado. Eu atendo! Bem como eu suspeitava. E com isso a gente vai descobrindo que conforme a Anaís vai vendo coisa idiota, ela acaba dando um tapa na própria cabeça. Então ao ver o Ricardo fazendo aquilo, ela acabou dando tapa em si mesma. O médico até mostrou pra Nicole que ela vem fazendo isso com uma certa frequência, conforme ela vai vendo ali uma coisa idiota, sabe? E isso acabou sendo com tanta frequência que por isso que ela tá nesse estado. Então foi quando aquele médico acabou dando um exemplo pra Nicole, que aquilo na imagem basicamente representava o cérebro da família Watterson. E se ela continuar fazendo aquilo, ela vai passar de uma Nicole pra um Gumball. E se passar mais uns meses e ela continuar fazendo isso, ela vai de um Gumball pra um Darwin. E se ela continuar fazendo isso mais ainda, ela vai de um Darwin pra uma ameba. E no pior cenário possível, ela vai de uma ameba pra um Ricardo. Ai, não! Ricardo, tô triste! O que eu achei muito engraçado, porque o médico fala que o Ricardo tem um cérebro menor que o de uma ameba, sabe? E o pior de tudo é que eu acho que ele não tá errado. E claro, a Nicole ficou muito preocupada com tudo aquilo que o médico falou, mas ela queria saber como que ela poderia evitar aquilo, que a situação da Anaís piorasse, sabe? Então o médico acabou falando que pra isso não acontecer, a Anaís não pode ser exposta à burrice por uma semana. O que o Gumball fala uma coisa que já começa a dar errado. A Anaís não pode ser exposta a qualquer forma de burrice por uma semana. 9 dias inteiros! É engraçado porque depois disso colocaram um fone na Anaís, que era pra justamente ela não ouvir nenhuma burrice que estivesse à sua volta. Apesar que o Ricardo ele acha que vai ser impossível ela não ouvir nenhuma burrice, até porque fazer burrice já tá no sangue da família. Então ele quis dizer que é quase impossível não expor Anaís à burrice com essa família. E o pior de tudo é que ele não estava errado, porque depois disso eles vão pro estacionamento, mas o Ricardo acabou confundido com uma lanchonete e queria fazer um pedido, sendo que ali não era uma lanchonete, e sim um estacionamento. 5 milkshakes e um duplo, triplo cheeseburger. Pela quinta vez, senhor, aqui é o estacionamento do hospital. E o que eu acho engraçado é porque o cara que fica no estacionamento é uma caixa de leite, e tinha uma placa ali ao lado que era uma propaganda de uma lanchonete. Então até faz sentido o Ricardo pensar que ali era um lugar de comer, só que ele acabou conseguindo tirar o guarda do sério. E depois disso, quem passou por ali foi o diretor Brown e a Simeon, e eles também confundiram ali com uma lanchonete. Parece que realmente estava fácil de se enganar por conta do cartaz, até por conta do porteiro ser uma caixa de leite. Por favor, 2 cheeseburgers mais sem picles. Só que chegando na casa dos Watterson, a Anaís foi dormir. Então pelo menos assim era meio que impossível ela ser exposta a algum tipo de burrice. Então seja lá o que todos forem fazer, a hora de ser burro era agora. Era o momento que eles estavam chamando de basicamente extravasar a burrice, pra justamente não cometer nenhuma na frente da Anaís. O que o Gumball ele já não estava aguentando mais e ele queria de alguma forma extravasar a burrice dele. Então foi exatamente o que eles foram fazer antes que a Anaís acordasse. O Ricardo, por exemplo, ele foi fazer uma tatuagem capilar. O Gumball achou uma ideia excelente como a Emília
gatilho com uma furadeira, o que com certeza não tem como isso dar certo. O Ricardo também esqueceu de tirar a mangueira do tanque de combustível e praticamente saiu espalhando gasolina pela rua toda. E teve até um momento que eu achei engraçado, no qual o Davi estava tentando amarrar a bicicleta dele, que era para justamente não ser roubada, só que a forma que ele tranca, além de ser muito burra, estava muito fácil de alguém levar. E na sequência também vemos o Ricardo não entendendo o que um assistente virtual queria, então só vai reforçando ainda mais o quanto eles são tapados. E esse episódio mostrou que não é pouco. E pra Anaís estar naquele estado de dar um tapa em si mesma, justamente toda vez que alguém comete uma burrice, só reforça o quanto eles fazem isso com muita frequência. O que chegou em um ponto que a Nicole percebeu uma coisa, que a burrice nessa família nunca vai mudar. Então foi quando a Nicole resolveu levar a Anaís pra passear. Isso porque ela queria que a casa ficasse branquinha até elas voltarem. Só que ela fala nesse sentido pra ficar limpo. Eu vou levar a Anaís pro shopping e quando eu voltar eu quero essa casa branquinha. Mas vocês logo vão entender que essa família não entende o que ela quis dizer. Só que enquanto isso acontece uma cena engraçada, porque a Nicole foi com a Anaís no mercado e lá tinha um atendente que parecia ser um adolescente, que inclusive me surpreendeu de não ser o Larry. Só que ele fica fazendo um monte de piada e comentários sem sentido. Deu pra ver que ele não era muito inteligente, ele ficou até cantando por um bom tempo, atrapalhando o caixa e também enrolando. Andrew dentro e um momento. Um Andrew show e no caixa ainda estou, vou ganhando. O que a Nicole, ela tava ficando preocupada de aquela burrice estar sendo exposta a Anaís. E essa música que ele tava cantando demorou tanto que deu tempo de vencer os cupons da Nicole. Então foi quando ela pediu pra chamar o representante, que ele parecia inclusive ser muito mais novo que o cara do caixa. Então foi quando a Nicole, ela queria falar com o gerente da loja. E foi pior ainda, porque ele parecia até mais novo que aqueles dois. E sim, era um bebê. E quando a Nicole quis chamar o diretor da empresa, foi até inesperado, porque a Nicole acabou achando que era uma adulta, mas na verdade, o gerente era o bebê que estava dentro da barriga dela. O que aquela situação não faz o menor sentido, então quase que a Anaís dá um tapa em si mesma. Então depois disso a Nicole vai pra casa, só que no caminho, ela recebeu uma ligação do Ricardo. E ele só ligou porque queria tirar uma dúvida, porque quando a Nicole falou que queria a casa branquinha, ele queria saber se era literalmente ou era só forma de falar. O que só por essa pergunta, a Nicole já ficou preocupada com o que eles fizeram e também não demorou muito pra ela ver por si só. O que fizeram? Eu fui na opção literal. Então depois que a Nicole viu aquilo, ela tentou até disfarçar. Ela deu uma volta no quarteirão com a Anaís pra justamente ela não ver aquilo. E mandou o Ricardo consertar nesse meio tempo, ou seja, ele tinha só 2 minutos. Não só pra arrumar a casa, mas também pra voltar ela ao normal. Então a ideia genial deles fazerem aquilo foi justamente fazer uma bagunça ainda maior, que era brincar de tiro tentando pintar a casa de novo, o que piorou muito aquela situação. Só que eles pintaram a casa mais ou menos parecido como era. Então quando a Nicole chegou em casa, ela deixou a Anaís vendo TV enquanto foi olhar o almoço. Só que eles fizeram tanta cagada que não tinha como corrigir. Enquanto eles estavam discutindo na cozinha sobre a comida, a Anaís ficou distraída com um passarinho que estava na janela. Então aquilo atraiu a atenção dela, que ela quis sair. E também porque ela tinha ouvido o som do carro do sorvete. E quando a Nicole percebeu que ele já tinha saído, já era tarde demais. Porque agora a Anaís, ela pode ser exposta a qualquer tipo de burrice, não só da família Watterson. E parecia que aquele dia era um péssimo dia, porque por onde a Anaís passava, alguma coisa esquisita estava acontecendo para justamente afetar sua situação. Então tava todo mundo fazendo de tudo para Anaís não ser exposta e não presenciar nenhum tipo de burrice. E cada vez que eles tentavam fazer alguma coisa para ajudar, eles pioravam ainda mais a situação. Como por exemplo, a Anaís foi andando na estrada meio que sem rumo. E o Gumball, pensando em criar uma solução para livrar a Anaís do perigo, ele fez uma placa na intenção de diminuir a velocidade dos carros. Só que vocês sabem que é do Gumball que a gente tá falando. Então ao invés dele ter colocado para reduzir a velocidade a 10 por hora, ele acabou colocando sem querer a 100 km por hora. E isso que ele fez acabou sendo um problema, porque estava todo mundo avançando em velocidade alta, que por muito pouco inclusive não pegou a Anaís. E teve um momento inclusive que um caminhão bateu no outro, que acabou derrubando muita coisa na pista, que eu pensei que ia pegar na Anaís, porque foi por muito pouco. Mas por sorte ela acabou se livrando, apesar que ela acabou parando em uma obra, que vocês sabem que esse tipo de lugar é muito perigoso, que eu não sei inclusive como que a Anaís parou ali, mas acabou acontecendo. Agora eles tinham que manter a atenção para a Anaís não cair daquele lugar, e acabar se machucando ou coisa pior. Só que de alguma forma eles estavam conseguindo fazer a Anaís se livrar do perigo, só que depois que conseguiram finalmente pegar ela em segurança, acabou acontecendo uma coisa, porque escutamos sons de máquina de hospital, e acabamos descobrindo de uma coisa, que na verdade nada daquilo aconteceu. A Anaís estava no hospital ainda e teve um pesadelo. Ai, meu Deus. Nada disso é real.
Então tudo isso que ela passou foi a imaginação dela, porque quando o Gumball falou que uma semana tem 9 dias, ela acabou desmaiando depois de um belo tapa que ela deu em si mesma, e ela pagou por quase um dia inteiro, mas pelo menos depois de tudo que aconteceu, a Anaís está bem. Só que o problema é que com essa família, ela vai estar sempre exposta à burrice. Se chama a família e infelizmente não tem cura. E eu acho muito legal esse episódio porque mostrou a Anaís de uma forma diferente, porque estamos acostumados a sempre ver ela sendo a pessoa que toma as decisões na família, e sempre sendo a mais coerente, e é como eu falei, ela até ajuda o Gumball e o Darwin quando precisam, sendo que ela é a mais nova, fazendo parecer inclusive que ela é a irmã mais velha, e que tem muito mais responsabilidade que eles. Mas a mensagem que eu vejo aqui é que até pessoas como ela têm suas falhas, e também seus momentos que não conseguem lidar com tudo, até porque quem imaginaria ver a Anaís nessa situação, não é mesmo? Só que ela continua com certeza sendo a mais inteligente da família. Mas me diga, o que você achou desse episódio? Também concorda com o meu ponto de vista? Deixe nos comentários sua opinião e vamos debater, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é para não perder os próximos vídeos e até mais.